Meus irmãos, hoje uma das coisas mais importantes que vai acontecer é o almoço daqui a pouco, eu sei disso. O almoço das mamães, está muito esperado hoje. Mas eu queria abrir apenas um versículo com a igreja nessa manhã, para uma palavra rápida para as mamães. E nós vamos ler Isaías 49, o verso 15. Mais uma vez, em honra à palavra de Deus, e pedir a sua gentileza de você ler comigo Isaías 49, 15. Eu quero falar nessa manhã sobre o que é ser mãe. Apenas uma lembrança para todos nós das obras de Deus. Deus separou esse dia para que nós honrássemos as mães. Ele sabe porque Ele criou as mães. E em Isaías 49, 15, o próprio Senhor fala através do profeta Isaías e diz essas palavras: poderia uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadecesse do filho do seu ventre? Deus está fazendo essa pergunta e a resposta absolutamente é não. Mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu quero que você lembre o que Deus está falando aqui. Quando Deus quer falar que Ele não consegue esquecer de nós, Ele usa uma mãe. Ele usa uma mãe para dizer como ela se esqueceria do filho que ela gerou em seu ventre. Mas como nem todas as mães são perfeitas, Deus diz assim: mas ainda que ela se esquecesse. Isso é, ainda que ela falhasse como mãe, eu todavia não me esquecerei de ti. E o que Deus está dizendo nessa manhã é para qualquer filho ou qualquer filha que está aqui, cuja mãe falhou, cuja mãe de alguma forma esqueceu de você, que Deus não se esqueceu de você. Que quando a mãe terrena não pode ser mãe, Deus está dizendo: eu sou a sua mãe. Então não há razão para alguém que está aqui sem a mamãe, ou se ela já faleceu, ou se você não a conheceu. Deus está dizendo: celebre o dia das mães, porque a sua mamãe sou eu. Então celebre nessa manhã. Pai, eu quero abençoar a igreja com a tua palavra nessa manhã, agradecer pelas mamães e dizer ao Senhor: ser glorificado no papel de mãe. Nós te celebramos em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Antes de prosseguir nessa mensagem, eu queria fazer uma observação. É o seguinte: tudo que eu vou falar sobre mãe nessa manhã é o plano original de Deus. Se você estiver ouvindo eu falar e dizer e ficar pensando: mas a minha não foi assim, mas nem toda mãe é assim. Bem, esquece aquelas que não foram assim por um momento e começa a pensar no que realmente é ser mãe. Em primeiro lugar, a mãe é o portal da vida. Queria dizer para você e para mim, o que você já sabe, que todos os homens entram no mundo através de uma mulher. E mesmo que ela não estava preparada, muitas vezes aconteceu assim, ela não estava esperando ser mãe. Quantas mães se acharam no papel de mãe sem estar preparadas? Mas no momento em que o filho nasce, ela se torna mãe. E sabe o que vai acontecer com ela? Pode perguntar a qualquer mamãe que ela vai te falar o que eu vou dizer aqui agora. A partir do momento que o filho nasce, ela passa o resto da sua vida com o coração dividido com aquela criatura que ela gerou em seu corpo. Não tem como uma mãe tomar de volta o pedaço do seu coração que aquela criança tomou dela quando nasceu, quando começou a ser gerada. É incrível, a criança ela vai roubando, ela vai conquistando o coração da mãe devagarinho. Quando a mãe engravida, ela nem apareceu nenhum sinal ainda, talvez um pequeno enjoo, talvez, mas daquele momento em que a mãe descobre que uma vida está sendo gerada dentro dela, uma coisa talvez ela não percebe, mas o coração dela começou a ser roubado.
o coração dela começou a ser roubado, devagarinho, tomado, conquistado. Cada mês que passa, mais um pedacinho daquele coração vai sendo entregue àquela criatura, que aquela mãe não sabe se vai ser uma criatura grata ou ingrata, se vai ser obediente ou desobediente. A mãe não sabe, ela nem está pensando nisso, ela só está sabendo que ela está entregando o coração de mãe. Deixa eu dizer para você, estas são as obras de Deus. E foi isso que a gente veio adorar o Senhor. Nós não estamos adorando as mamães nessa manhã, nós estamos adorando o Criador das nossas mamães. Amém? Quero deixar bem claro que o culto é para o Senhor. Na concepção de um homem, nasce mais um homem, mas junto com um homem, nasce mais uma mãe. Não existe homem sem mãe. Sabe, Deus criou a primeira mulher como esposa. Ele não a criou como mãe, Ele criou ela como esposa. Ela não tinha filhos. Ela não era mãe, ela só era esposa. E somente depois que ela gerou o primeiro filho, é que ela se torna mãe. Eu vou abrir um pequeno parêntese aqui no começo da mensagem, que eu não quero falar mais sobre isso depois. Eu quero dizer para os maridos que eu sei que as mulheres, elas têm um poder de elas são multitask, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas a verdade é que antes da criança nascer, o homem tem mais da sua mulher. Depois que os filhos nascem, os homens sabem, a gente passa para segundo, terceiro, quarto. Então eu não sei o tanto que Adão era feliz até Abel nascer, mas depois que Abel nasceu, agora ela vai cuidar de Abel e Caim. Não estou falando que as irmãs deixem amar os esposos, mas se você é pai, você sabe do que eu estou falando. A mãe é a dádiva de Deus para o mundo dos homens, tá? Você sabe, uma mulher, ela foi criada, ela foi construída para desejar ser mãe. Nenhum homem passa a vida desejando uma criança, quer dizer, alguns, né? Mas a maioria das mulheres, elas nascem desejando ser mãe. E mesmo quando ela não deseja, ela descobre isso de alguma maneira depois. A mulher foi criada para gerar uma criança em seu corpo. Ela foi criada para, depois de gerar, ela nutrir e cuidar depois de nascer. E a mãe também, ela foi construída por Deus para dividir o próprio coração com aquela criatura até o dia dela morrer. Segunda coisa, a mãe, ela empresta o corpo para Deus para gerar uma vida. Não sei se você já pensou nisso. Agora eu queria que você soubesse que uma mulher, como um homem, ela é uma criatura igual ao homem, ela tem todas as chances de fazer muitas coisas na vida antes de ser mãe. E uma das coisas que uma mulher pode ser é modelo. Ela pode viver a vida para ser um modelo de beleza. Essa é uma das coisas que ela pode ser. Ela também pode decidir, escolher estudar e viajar, conhecer o mundo e viver em muitos lugares sozinha, sem carregar filhos. Uma mulher pode escolher isso. A mulher pode, como homem, ela pode também escolher dedicar a sua vida inteira a uma profissão, a uma arte, uma carreira, uma privacidade, uma autonomia. Ela pode. Porém, quando ela decide ser mãe, ela abre mão de todos os outros sonhos, nem que seja temporariamente. Ela abre mão de carreira, de beleza, de privacidade, de autonomia e de qualquer egoísmo e de qualquer preocupação consigo mesmo para se dedicar a uma vida que está sendo gerada em seu corpo. Deixa eu dizer para vocês, mais do que ninguém, no momento em que uma mulher se torna mãe, ela começa a se parecer com Deus. Aquele que deixou o seu lar, deixou sua casa no céu, deixou sua glória, deixou tudo que ele tinha e desceu ao mundo para se preocupar apenas com essa criatura que ele gerou e dividiu o coração conosco. Alguém disse comigo assim: Jesus ficou preso em nós. Quem pode levantar uma mãozinha só e dar graças a Ele por isso? Jesus nos gerou e ficou preso em nós. Jesus é essa mãe que gerou a igreja.
e Ele nunca vai conseguir esquecer de nós. A partir do momento que Jesus desceu do céu e morreu naquela cruz, Ele se tornou como uma mãe. Ele gerou alguém que Ele não consegue mais esquecer. Diga só comigo essas palavras. Eu sei que às vezes é chato ficar repetindo o pregador, mas diga só comigo essas palavras. Nesse momento, Jesus está pensando em mim, lá no céu. Pode ter certeza disso. Do mesmo jeito que a mamãe que não está aqui, como a minha que está lá no Brasil, ela está pensando em nós. O que a mamãe está pensando no dia que ela é mãe? Em si? Nos filhos que ela gerou. Alright? As que não têm os filhos perto, o que ela está pensando? Saudade, porque eles não estão aqui. As que os filhos já partiram, o que ela está pensando? Saudade daquele que eu gerei. As que estão sem filhos nenhum, a mãe no dia das mães não está pensando em si, ela está pensando nos filhos. Em que Jesus está pensando hoje, nesse momento? Em mim e em você. Ele nos gerou na cruz. As mães, elas esquecem de si mesmas para se doar. Ela não somente doa o seu corpo para gerar, mas ela põe as necessidades do filho em primeiro lugar. Não sei se você já observou, mas observe a natureza. E quando eu digo a natureza, não é só os pássaros voando, não é só os rios correndo. Observe como uma mãe se sacrifica por um filho. Se uma mãe for obrigada a escolher, ela poderá deixar de comer sua própria comida para dar comida ao filho. Se ela for obrigada a escolher entre a sua vida e a vida do filho, ela não fica pensando, ela já sabe qual é a vida que ela vai escolher, é a do filho. E é aqui onde os homens e os ex, e os amores e os amados, tudo entra pelo buraco também. Porque se ela precisar escolher entre o amor da vida dela e os filhos, a mãe que é mãe, ela já sabe, ela escolhe os filhos. Marido é passageiro, marido é descartável, marido é... O que a mãe realmente se apega é aos filhos. Agora deixa eu dizer para você que uma história real, que foi contada porque depois que teve esse terremoto e uma mãe e uma filha ficaram debaixo dos escombros por vários dias e não tinha água e não tinha comida, e a criança, a única coisa que a mãe, o contato que ela tinha era a mão, ela conseguia pegar na mão, a criança tinha a mão da sua mãe, ela conseguia ter o contato com a mão. E a criança começava a falar depois de 2, 3 dias, 4 dias com fome ali, que demorou alguns dias para serem tiradas dali, resgatadas. E a criança pedia água, ela pedia água e ela pedia água. Essa é uma história real, uma história um pouco gráfica, mas é real. E a mãe, de alguma forma, a sua mão estava cortada, o seu dedo estava cortado, e a filha... Ela se alimentava do sangue da mãe. Ali. Foi assim que a filha sobreviveu. Porque a mãe deu seu próprio sangue por aquela criança, enquanto ela estava naqueles escombros. Eu sei que tem histórias assim de pai também, mas hoje não é o nosso dia. A gente pode até apanhar se a gente for falar hoje. Mas hoje é o dia das mamães. Não é? A mãe, ela vive a vida inteira para o filho, tá? Ela vive a sua vida para o filho. Deus, ele falou nesse verso, tá? Se uma mulher conseguisse se esquecer do seu filho, nem assim eu vou conseguir me esquecer de ti. Deus criou a mãe como uma forma de garantir a sobrevivência do homem na infância, tá? Eu queria que você observasse uma coisa. Observe o ser humano trabalhando num dia, levantar para o trabalho, um sai para uma coisa, outro sai para outra, um vai fazer uma responsabilidade, outro vai fazer outra. Mas a mãe que tem um filho, ela sai para cuidar do filho. É isso que ela sai para fazer. A mãe tem uma missão diária todos os dias e ela não esquece. Ela pode esquecer de uma amiga, ela pode esquecer até o arroz no fogão, ela pode esquecer qualquer outra coisa, mas uma coisa ela não esquece, aquela criatura pequenininha que está naquele berço, em algum lugar daquela casa, e mesmo que ela estiver na sala ou em qualquer outro lugar, conversando com alguém ou fazendo outra coisa, os ouvidos dela não estão na sala. Os ouvidos dela estão naquele lugar onde está aquela criança. Alguém diz comigo, Deus é assim.
Se ele estiver cuidando do universo em algum lugar, se ele estiver cuidando de anjos aos milhares em algum lugar, deixa eu te falar, o ouvido dele está aqui, pertinho de você e de mim. Ele está olhando, eu sei, eles estão lá, eu gerei eles e eu não consigo me esquecer deles. Se houver um gemido, eu vou ouvir. Se houver qualquer palavra, se houver um pequeno choro, eu vou ouvir. Porque Deus é a nossa mãe. Enquanto outros cuidam de suas coisas, uma mãe está dedicada 24 horas por dia à prioridade do seu filho. Sua prioridade é ser mãe. Ser mãe é garantir a sobrevivência da criança, é priorizá-la, é protegê-la, é garantir o seu bem-estar. Se está molhado, ela troca a fralda. Se está com fome, ela alimenta. Se está chorando, se está com alguma dor, ela está preocupada com a criança, ela leva para o hospital. O prazer da mãe está nos seus filhos. Ela quer saber se os filhos estão bem. Se ele está na adolescência, ela quer saber se ele está aprendendo na escola, se ele tem amigos, se ele está bem, se ele está jovem, na idade de casar, ela quer saber se ele vai achar a mulher certa, porque a mãe sabe a importância de um casamento para um filho, para uma filha. Se ele é pai, ela quer saber que os filhos dele estão bem, para que o seu filho esteja bem. A mãe está preocupada com seus filhos o tempo todo. Outra coisa que as mães são, elas são o refúgio de todos os homens. Quando eu falo homem, eu estou falando do homem e da mulher. No momento da aflição, a criança sempre corre para os braços da mãe. Olha, os pais são importantes, mas o filho, ele busca os braços da mãe. Parece que ele espera mais misericórdia, mais compreensão, mais perdão. A criança sabe instintivamente que a mãe é mais amor, é mais sentimento, é mais coração. Quando você é indefeso, ou mesmo como um homem maduro, quando você está indefeso, a primeira pessoa que você lembra é da sua mãe. Às vezes um soldado está na guerra e ele sabe que vai morrer, e ele fala com outro soldado: se você sobreviver, fala para a minha mãe, que eu amo a minha mãe. Onde um homem está tendo sucesso, ele lembra da mãe. Foi ela que me ensinou a ler, foi ela que me ensinou, foi ela que me colocou na escola, foi ela que... Ele lembra dela quando ele tem sucesso. Quando ele está no pior momento da sua vida, se ele vê que a sua vida está passando perigo, ele lembra da sua mãe. Eu queria que as mães soubessem que do jeito que vocês não se esquecem dos filhos, os filhos não se esquecem de vocês. E nós pais somos do mesmo jeito. Do jeito que vocês esquecem de nós, eles esquecem de nós também. Eles lembram primeiro de vocês. Aquela em que o homem sempre confia, mesmo na idade adulta, é a sua mãe. Na vida de um homem, outras mulheres se tornam importantes. Um homem pode ter uma filha, uma esposa, uma tia, mas ele tem um lugar especial para essa mulher, que nunca o esqueceria, nunca o abandonaria, nem mesmo na vida adulta, no momento de crise. O homem sabe que ele pode procurar a sua mãe. A mãe é aquela que acredita sempre no melhor do filho. Quem nunca viu um assassino ser preso e eles entrevistando a mãe, e ela dizendo: ele não é capaz disso, ele não seria capaz, ele é o meu filho. Mesmo que ele prove o contrário, ela continua pensando que ele é aquele bebê que ela criou. Ela viu a inocência dele, ela lembra das memórias de como ele era puro quando criança, ela sabe dos seus problemas, das suas dificuldades, ela não consegue acreditar que ele possa ser outra coisa a não ser aquele bebê indefeso que ela criou um dia. Quero dizer que Deus, o Criador das nossas mães, Ele se revela a nós no papel de mãe, ok? Ao criar a mãe, Deus mostrou o seu coração ao mundo. Como? Na renúncia, para se doar a outra criatura. De onde vem o coração de mãe? Vem do coração de Deus. Um minutinho na minha pregação, porque às vezes a gente vai pregando e a criatura humana, ela é tão frágil
Ela é frágil de todas as maneiras. Ela é frágil porque ela foi enganada no jardim. Deus poderia ter feito uma criatura que não conseguisse ser enganada. Infelizmente, uma das fraquezas da nossa estrutura é que nós somos facilmente enganados. Não foi difícil para Lúcifer enganar o homem no jardim. Existem vários outros lados da nossa natureza que é muito frágil. Tá? Um dos versos que eu e você temos que sempre lembrar é o Salmo 103, o verso 14, que diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Uma das coisas que Deus colocou na natureza humana, que Ele não colocou na natureza dos anjos, é a fragilidade. Nós somos frágeis. Nós podemos morrer a qualquer momento, a nossa vida voa como um vento a qualquer momento. E quando Deus intentou a nossa criação, a nossa criatura, no meio de todas essas fragilidades, Ele falou assim: uma das coisas que eu vou fazer para garantir a sobrevivência de um ser frágil é criar a mãe. Eu vou criar a mãe. Ela vai saber entender quando a criança chora. Ela vai saber entender quando ele está com a dor. Ela não vai ficar em casa ouvindo ele chorar e não se importar. Ela vai sair desesperada para um hospital, ela vai fazer alguma coisa. Eu vou criar uma mãe, porque no meio de toda essa fragilidade humana eu vou criar um ser que vai dar a vida pela sobrevivência dessa criatura. É incrível que na fragilidade do coração de uma mãe, Deus garantiu a sobrevivência de uma raça frágil. Come on, church. Deus gosta de trabalhar com fragilidade também. Por que o Dia das Mães é um dia de amor, é um dia de gratidão, é um dia de muitas lágrimas? Porque é um dia em que Deus mostra para nós a nossa fragilidade. Por que Deus não entregou um bebê nas mãos de um homem musculoso e poderoso e cheio de energia? Porque no que diz respeito à raça humana, a nossa marca principal não é a força, é a fragilidade. Por que as mães têm um lugar especial no coração de Deus? Porque se não fosse a compaixão delas, o amor delas, a paciência delas. Um pastor estava brincando, fazendo uma piada, né? E ele dizendo que as suas crianças estavam gritando muito dentro de casa. E sabe como é que é? Homem não tem paciência, aquela gritaria de menino. E ele falou para a esposa: vou sair de casa porque eu não aguento. Ele falou: mas você não vai aguentar isso não? Ele falou: não, eu não tenho estrutura para isso. Pô, aí ela falou: eu pensei que você era mais forte. Ele falou assim: não, eu sou feito de barro, você é feito de osso. Deus fez você de osso, mas Ele me fez de barro. Eu não tenho essa estrutura que você tem para aguentar essa gritaria, esse choro. Você pode observar uma mãe com uma criança no colo, gritando e chorando. Há uma paciência divina. Há uma paciência diferente no coração de uma mãe. Deus se manifesta no papel de uma mãe em seu compromisso eterno com aquele que ela gerou. Deus se manifesta ainda no orgulho e alegria que uma mãe tem pelo sucesso daquela criatura que ela gerou. Deus se manifesta também na determinação que uma mãe tem de fazer o que puder para aquela criatura vencer na vida. Quantas mães, quantas mulheres foram abandonadas pelos maridos? E eu não quero falar mal muito dos homens hoje, mas geralmente os homens abandonam a casa, não nós. E as mulheres ficam sozinhas para criar os filhos. E quem são as heroínas que nós conhecemos? São aquelas mulheres que, lavando roupa, lá no Brasil, elas criaram os filhos, pagaram a faculdade, pagaram a escola, elas dedicaram a sua vida aos seus filhos terem uma educação, aos seus filhos vencerem na vida. E orgulhosamente aquela mamãe diz depois: eu tenho um filho que é médico, eu tenho um outro que é isso, eu tenho um outro que é aquilo, eu criei meus filhos sozinha e Deus me ajudou, nós passávamos quase fome, mas Deus nunca deixou a gente morrer. A mãe tem um papel incrível. Um homem às vezes pode largar uma mulher com 3, 4 filhos, além da traição e de ela estar abandonada, de não ser amada por alguém. Ele desconhece que tem uma força muito poderosa ali. Ela ama aquelas crianças, ela ama aqueles filhos. Ela jamais, é incrível que uma mãe sai de um relacionamento, mas ela sempre leva os filhos. Cadê a responsabilidade do homem? Já que ele vai deixar aquela mulher, porque ele não carrega os filhos com ele? Por que ele não vai sustentar todos eles? Por que ele não vai se responsabilizar? Incrível que um homem gera os filhos e larga eles para lá. Uma mãe não, ela gera os filhos e carrega eles com ela o tempo todo, onde ela for. E Deus honra as mães. Quantas mulheres Deus honrou a vida inteira?
sustentou seus filhos e deu a elas o orgulho de ser mãe. Eu queria levar você para um versículo na Bíblia, que é Isaías, capítulo 66, o versículo 11. E você vai ver como Deus se identifica com a mãe. Eu penso que esse é um dos lugares onde Deus mais se identifica com a mãe. É um dos versículos assim muito gráficos, tá? Se tiver criança na igreja aí, não, porque esse versículo ele é bem gráfico. Mas ele diz assim, Isaías 66, 11 diz assim: para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Você sabe quem está falando aqui? Quem está falando aqui é Jeová El Shaddai. E eu vou dizer o que significa Jeová El Shaddai. Eu quero ler esse versículo na versão NVI, que diz assim: porque vocês irão mamar e saciar em seus seios reconfortantes. Vocês beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Deus, ele se manifesta como Jeová todo-poderoso, todo-suficiente. Os teólogos dizem que na palavra El Shaddai, que é Jeová o todo-poderoso, existe essa conotação de Deus como mãe. E que Deus é aquele que nos consola. Como é que uma mãe consola o bebê? Ela lhe satisfaz com o alimento do seu próprio corpo. Ela satisfaz com o alimento do seu próprio seio. E Deus está dizendo: eu sou mãe para vocês. Eu sou mãe para vocês. Eu vou satisfazer vocês com os peitos das minhas consolações. Vocês vão mamar e vão sugar e vão se saciar e serem consolados. E Deus está dizendo: assim como uma mãe consola os seus filhos, eu consolo vocês, eu alimento vocês, eu provejo para vocês. Eu sou o todo suficiente, eu sou o todo poderoso, eu sustento vocês. Alguém celebra a Deus? Um momentinho, alguém precisa abrir a boca e dar um som de adoração a Deus. A mãe, ela recebeu o seio para consolar a criança. Ao dar o seio para o bebê, ela o alimenta e o consola, fazendo-o acalmar. Observe uma criança de peito, gritando com fome e sendo alimentada no seio da mãe. No Salmo 131, verso 2, Davi viu essa figura e ele aprendeu a acalmar sua alma. Ele diz assim: eu fiz sossegar a minha alma como uma criança desmamada no seio da sua mãe. Isso é, o que Deus gostaria que a gente aprendesse com esse versículo são várias coisas. Uma delas é que a nossa alma é como um bebê carente de consolo. Muitos de nós não sabem cuidar da própria alma. Muitos de nós não entendem que existe uma parte muito frágil, muito carente, muito sedenta, muito faminta dentro de nós, que é a nossa alma. Para começar, ela é perdida. Segundo, ela é cheia de muitas necessidades. Entendeu? Deus ministra tudo que Ele ministra em nosso espírito. E a alma, ela tem que beber do Espírito. Só que muitas almas não sabem se alimentar do Espírito. E muitos de nós não sabem cuidar da própria alma. Mas Davi diz: eu fiz sossegar a minha alma. Eu, não o pastor, não a minha mulher, não o meu pai, ninguém bateu nas minhas costas. Eu aprendi a sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada no colo da sua mãe, tal é minha alma para comigo. Eu não estou com pânico, eu não estou com depressão, eu não estou com ansiedade. Eu aprendi a saciar a minha alma em Deus. Eu aprendi a entrar na presença de Deus e beber dos seios das suas consolações. Eu aprendi que Jeová Jireh é a minha expectativa. Eu aprendi que a minha mãe é Deus. Eu aprendi que, embora Deus me dê os seres humanos, marido, filho, ou isso ou aquilo, ou pastor, eu não dependo dos humanos. A minha prioridade é Deus. Eu sempre olho para Ele, eu sempre espero dEle. Eu não dependo muito das pessoas, porque eu aprendi a me consolar em Deus. Quando você vê uma pessoa reclamando muito da ajuda dos seres humanos, é porque ela não aprendeu a mamar nos seios de Deus. Porque Davi, ele aprendeu a saciar a sua alma. Ele não andava por aí reclamando: meu pastor não me liga, minha mulher não me ajuda, meu marido não me ajuda. Davi não tinha esse problema. Davi tinha comunhão com Jeová Jireh, aquele que amamenta a igreja, aquele que amamenta o seu povo, aquele que sacia a nossa alma. O crente que sabe entrar no quarto de oração e abraçar a mãe, ou aliás, ser abraçado pela mãe, que é Deus. O crente que sabe viver nos braços de Deus, sendo consolado e amamentado por Ele, não anda por aí esperando muita coisa das pessoas. Aliás, não anda por aí decepcionado com nada, porque não põe expectativa em igreja, nem em pastor, nem em mulher, nem em marido, nem em filho, nem em patrão. Não põe expectativa no ser humano. Ele sabe que a sua mãe é Deus.
eu não sei se você já parou nesse versículo, mas eu acho ele muito forte. Isaías 66:11. Para que mameis e vos farteis. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho os seios da consolação, tá? Seios reconfortantes. Vocês beberão à vontade e se deleitarão na fartura. A compaixão de Deus para com o filho, né? Isaías 49:15, Deus está dizendo, quando ele diz assim, pode uma mulher esquecer-se do filho que ela gerou? Deus está dizendo assim, como que eu ia te criar e ia esquecer de você? Como? Se uma mãe terrena não consegue fazer isso, como eu faria isso? Assim como uma mãe se compadece daquele que ela gerou, Deus se compadece daquele que ele criou. Imagine, eu quero ler o versículo, eu li Isaías 49:15, mas eu quero ler Isaías 49:16, o versículo seguinte. Diz assim: nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está falando especificamente de Jerusalém como símbolo de Israel. Nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu queria que você imaginasse as memórias de uma mãe. O filho pode ser homem, mas às vezes ela ainda guardou as roupinhas de bebê. Ela ainda tem um sapatinho. Ela ainda tem algumas coisas que estão na memória. E se aquelas coisas não existem, ela tem muitas fotos em algum lugar. E se ela não tem fotos, ela tem uma imagem dela, daquela criança. Porque aquele homem será sempre o seu bebê para uma mãe. Ele chega em casa, casado, com 5 filhos, chega na casa da mãe. A mãe, meu filho, você já comeu? Meu filho, você está dormindo bem? É cuidando do bebê. Ela nunca deixou de cuidar do bebê. É preciso olhar o coração de Deus ali. É preciso ver nessas expressões Deus se manifestando ali. Agora, eu queria terminar essa mensagem com uma das imagens mais fortes e mais poderosas de uma mãe na vida de um filho. É a mãe ajoelhada, a intercessora. Aquela que o filho desobediente viu muitas vezes ao pé da cama, chegando de madrugada em casa, tentando entrar pela janela, e ela acordada, orando. Qual é a mãe que consegue dormir? Quando sabe que ele não chegou em casa. E ela está lá. E Deus vê aquela mulher chegar mais uma vez. Deus vê ela chegar. E Deus sabe, ela está vindo falar dos filhos de novo para mim. Ela está vindo me lembrar mais uma vez dos filhos que ela gerou para mim. Por isso que Deus ouve a oração de mãe. Porque a mãe intercessora é aquela que comparece diante de Deus e diz assim: se ninguém vier por eles, eu estou aqui. Se ninguém lembra deles, eu estou aqui. Não te esqueças dos filhos que tu me destes para eu gerar. Eu gerei esses filhos para ti, eu estou aqui de novo. E Deus, pode vir, porque toda vez que você vem diante de mim, eu estou defendendo o meu projeto na vida deles. Essa é a mãe intercessora. Essa é a mãe intercessora. Essa é a mãe que o filho não esquece. Às vezes ela já partiu, ela já foi, ele não se converteu, ele não voltou para a igreja ainda, mas ele sabe que ela morreu ajoelhada perante Deus por ele. Queria perguntar, qual o filho que esquece essa imagem de uma mãe? Eu queria dizer para as mães essa última palavra. Você foi criada para dar ao mundo uma imagem de Deus, uma imagem que os homens não podem dar. E deixa eu hoje, por milagre, é o dia que o culto vai terminar mais dentro do horário. Mas foi a propósito. Deus colocou um papel muitíssimo importante na vida do homem. O homem representa Deus na vida da criança.
O homem representa, o homem dá à criança, o pai, ele dá à criança a identidade da criança. Deus deu ao homem esse papel. Porém, Deus deu à mulher o papel de mostrar essa natureza, essa imagem de Deus que se compadece, o Deus que consola, o Deus que amamenta, o Deus que nutre, que nunca abandona, que nunca esquece. Deus deu a você, mamãe, a oportunidade de gravar no coração do seu filho esta imagem de Deus. E a imagem é: eu nunca me esquecerei de ti. Eu sempre vou cuidar de ti. Agora, mãe, deixa eu dizer para você uma coisa. Você é aquela que o filho nunca esquece. Tá? Nos momentos de sucesso da vida dele, ele lembra do pai, mas é só depois. Ele lembra primeiro de você. O filho sempre se lembrará da mãe, a mãe que lhe ensinou. Nós estávamos ali na casa da Glenda, celebrando o aniversário, e alguém falando: minha mãe me ensinou a cozinhar. Minha mãe me ensinou tudo. Os homens, só os homens, a gente falando. Eu sei cozinhar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, porque minha mãe me ensinou. É incrível, o pai não ensina filho a cozinhar. Pai não ensina filho a arrumar casa, pai não ensina. Essas coisas são a mãe. Eu, por exemplo, aprendi a costurar. Lá em casa eu remendo as roupas. Estou precisando de uma... Mas foi a minha mãe que me ensinou. Eu aprendi a limpar a casa. Foi a minha mãe que me ensinou. Eu aprendi a lavar minha roupa lá no Brasil, antes de ter máquina de lavar, no tanque. 12 anos, 13 anos, um século atrás, estou brincando. Eu lavava minha roupa. Essas coisas foi a minha mãe que me ensinou. Por exemplo, eu sou casado hoje. Eu vejo a minha mulher me dando um vestido dela que desconcertou em algum lugar e fala: arrume isso para mim. Eu não sou alfaiate, mas a minha mãe me ensinou a fazer isso. São imagens da minha mãe. Meu pai me ensinou a orar, meu pai me ensinou a ler a Bíblia, meu pai me ensinou a ser um homem de Deus, mas ele não me ensinou a limpar a casa. Minha mãe me ensinou. Ela me ensinou a cuidar dos meus irmãos. Mãe, o filho nunca vai esquecer de você. Pode ter certeza. Ele vai lembrar do pai depois que ele lembrar de você primeiro. Você sempre virá em primeiro lugar. Eu quero agradecer a Deus pelas mamães hoje. Eu quero celebrar a minha, que está com 77 anos lá no Brasil. Eu quero celebrar a sua, que está no Brasil. Eu quero celebrar as mamães que estão no céu hoje. Eu quero celebrar as mamães desconhecidas, as que o filho não conheceu. Se alguém aqui que você não conheceu sua mãe, ou ela não te conheceu, deixa eu te falar. Se ela estivesse viva, você seria o alvo do coração dela. Não importa se ela deu você e nunca mais te conheceu. Eu vou te falar uma coisa. Uma mãe sabe que ela gerou um filho que ela não criou, um filho que ela deu para alguém, um filho que o coração... Ei, ela pode nunca mais ter te visto, o coração dela está em você. Eu não quero saber se ela não teve cuidado de você, se ela não viveu com você. Eu me lembro desse filme que eu assisti, onde o filho havia sido dado por essa mãe que não tinha condição de cuidar, era uma drogada, etc, etc. E a vida daquele jovem era procurar sua mãe. No dia que ele a encontrou, ele entrou naquela casa, e aquela cena é uma cena muito forte, porque ele entra naquela casa e ela está envergonhada. Por que ela está tão envergonhada? Por que ela está tão angustiada? Por que ela não consegue dizer uma palavra? Porque o coração dela nunca esqueceu daquele filho, mesmo que ela nunca cuidou dele, mesmo que ela nunca teve ele perto dela. Deixa eu dizer para você, uma mãe é um presente de Deus. Hoje nós queremos agradecer a Deus pelas mamães. Eu queria pedir às mamães para ficar de pé onde elas estão. Nós vamos orar por elas. Só as mamães em pé. Nós homens que saímos de dentro delas. Olhe para essas mulheres, porque imagine que a sua mãe está aqui, que a minha está aqui, a nossa está aqui. Nós vamos abençoar elas, nós vamos dar graça a Deus por elas. Mãe que está aqui, queria que você soubesse que Deus está dizendo assim: obrigado por você
me emprestar o seu corpo para trazer homens ao mundo. Obrigado por você me dar um pedaço do seu coração para amar os filhos que eu gerei em você. Deus está dizendo, obrigado por garantir a sobrevivência da raça humana no amor do seu coração. Mãe, nós te abençoamos hoje. Nós abençoamos o seu coração, nós agradecemos você, todos nós os seus filhos. Nós agradecemos você pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua paciência, por não contar para papai quando ele chegou em casa, o errado que nós fizemos. Nós agradecemos a você por nos proteger, nos receber de volta em qualquer momento. Nós agradecemos pelo seu amor, nós agradecemos pelo seu coração dedicado a Deus. Agora, mãe, acima de tudo, nós agradecemos por você interceder por nós. Nós agradecemos por você orar por nós, por você comparecer diante de Deus por nós, os seus filhos, e você dizer para Deus, lembra-te do filho que tu me destes, eu quero ele na tua presença. Mãe, nós te abençoamos hoje, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja de pé, uma salva de palmas para as mamães nessa noite. O culto já terminou, a mensagem já terminou, mas eu não queria deixar de terminar o culto, a não ser que fosse aqui no altar. Eu posso pedir a gentileza de você vir aqui só por mais 2 minutos, 3, 5 no máximo, só para a gente entregar esse culto ao Senhor, agradecer a Ele pelas nossas. Quem vem aqui ao altar agradecer pela sua mãe. Agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos dar a Ele uma adoração, uma gratidão por Ele nos dar as nossas mães. Eu queria que você agradecesse o privilégio de poder vir à casa de Deus mais uma vez. Antes desse almoço das mamães, você poder vir à casa de Deus. Eu queria que você adorasse a Deus no altar e falasse para Ele, obrigado por esse dia tão lindo em que eu celebro a minha mãe. Talvez ela já partiu, mas eu celebro os anos que ela me cuidou, que ela esteve na minha vida. Eu celebro as imagens que eu tenho dela. Eu celebro o teu cuidado pela raça humana. Eu celebro esse cuidado, esse amor tão grande de criar o coração de mãe para nos preservar. Eu celebro as mamães nessa manhã. Alguém dá graças ao Senhor nesse altar? Alguém diz obrigado, porque mesmo que a minha mãe talvez me rejeitou, ou talvez, Senhor, ela falhou, mas tu és a mãe que nunca falhaste comigo. You are the mother that loves me, Lord. You are the mother that loves me. E a palavra de Deus diz assim, Davi falou, se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Eu quero proclamar que todo espírito de rejeição tem a ordem de ir embora, de soltar qualquer coração que foi rejeitado aqui nessa manhã. Eu quero dizer, solta a alma, solta o coração. Toda dor, toda memória de rejeição de pai e de mãe vai embora desse altar, nesse lugar, porque todos aqui são filhos, todos aqui foram aceitos, todos aqui foram recebidos na comunhão do Pai, todos aqui foram amados pelo Pai, sustentados pelo Pai, aceitos pelo Pai. Eu te abençoo como filho amado, filha amada do Senhor. Você está vivo no dia 13 de maio, porque o Pai te amou, trouxe você aqui, Ele te sustenta hoje. Eu te abençoo na presença de Deus. Deus, nós te adoramos por um dia tão lindo. Eu te adoro pelos presentes que elas vão receber, pelas flores. Eu te adoro pelos cartões, eu te adoro pelo almoço. Eu te adoro pelas mensagens, pelo telefone. Eu te adoro pela simplicidade das crianças que vão dar um beijo em suas mães. Por esse dia lindo, Senhor, que ao redor do mundo nós celebramos as nossas mães. Obrigado, Jeová El Shaddai, pelos peitos das tuas consolações. Obrigado, Jeová El Shaddai, por cuidar do povo que tu gerastes. Eis aqui a tua igreja que tu amas. Lembra-te dela nesse dia e abençoa o teu povo com paz. Eu proclamo que a graça do Eterno, eu proclamo que o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão do seu precioso Espírito vai com os filhos de Deus, com a família de Deus nessa tarde. Você diz que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.